Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos poemas luso-brasileiros mais bonitos do século XIX, Nebulosas, da poeta, assim, fantástica Narcisa Malha. É uma verdadeira jornada, sabe, que nos leva da ciência mais fria até a inspiração divina, e tudo isso só olhando para o céu à noite. E a jornada já começa com uma pergunta que é, assim, fundamental. O que são aquelas manchas de luz que a gente vê lá longe? É só um fenômeno astronômico, poeira cósmica ou... será que é algo muito mais profundo? É essa tensão que a Narcisa Malha explora de um jeito brilhante. O poema abre com essa citação aí, do astrônomo Delaunay. É uma definição bem científica, direta, quase fria, né? Manchas esbranquiçadas. Pronto, esse é o ponto de partida. A visão puramente material do universo que a poeta está prestes a transformar por completo. E que transformação, hein? Logo em seguida daquela definição fria, a Amália já nos dá a primeira metáfora dela. As nebulosas deixam de ser só manchas e viram alvos cisnes do mar da imensidade. Pronto, a poesia já começou a ressignificar o cosmos. E é exatamente aqui que o conflito central do poema se estabelece. De um lado, a observação da ciência, do outro, o encantamento da poesia. São duas maneiras completamente diferentes de interpretar o mesmo fenômeno lá no céu. O que é mais interessante aqui é ver esse contraste direto. De um lado, tem a linguagem da ciência, manchas, caligens, grupos pálidos. Do outro, a visão da poeta, visões gentis, alvos cisnes. É a mesma realidade, sabe? Mas são mundos de percepção completamente diferentes. A partir daqui, a poeta faz mais do que só embelezar as nebulosas. Ela as eleva. Ela transforma esses simples objetos de observação em símbolos sagrados, cheios de um significado divino muito profundo. E essa passagem ilustra a ideia de uma forma brilhante. As nebulosas não seriam uma criação planejada, mas algo tão delicado que resvalou quase como que por um acaso das mãos de Deus. É uma imagem muito forte de uma criação espontânea, pura, sublime. E essa simbologia divina continua. As nebulosas são vistas como as lágrimas dos anjos virando estrelas, como o lugar para onde o Espírito de Cristo subiu e até como o leito onde o sol descansa. A cada imagem, o céu noturno vai ganhando um ar mais sagrado. Bom, e agora a narrativa dá uma aprofundada, fica intensamente pessoal. Observar as estrelas deixa de ser só sobre o cosmos e passa a ser sobre a salvação da própria alma da poeta. Nesse trecho, a poeta revela o estado de espírito dela. Um desespero profundo, uma crise espiritual. Ela sente os frios ósculos da descrença. Uma imagem muito poderosa para falar sobre perda de fé e de esperança. O cenário emocional está todo montado. E aí fica a questão, né? No momento de abandono total, onde é que uma alma consegue encontrar esperança? Quando se está no fundo do poço, consumido pela escuridão da dúvida, para onde olhar? Para a poeta, a resposta estava literalmente acima. Então, o ponto de virada é esse. No auge do desespero, ela levanta os olhos. E as nebulosas respondem. Elas não ficam só paradas no céu, elas brotam em cachos de luz que a envolvem, que a tocam. É um momento de resgate, tanto físico quanto espiritual. E esse resgate dá início ao clímax da jornada. A poeta deixa de ser uma observadora passiva para se tornar uma participante ativa, levada num voo cósmico em direção à própria fonte da arte. Ela se lança sobre a corrente de luz das nebulosas. É uma imagem de entrega total. Ela é carregada por aquela mesma luz que a salvou, voando com audácia nas azuis esferas. Vamos entender melhor como essa jornada acontece. Esse voo metafórico tem etapas bem claras. Primeiro, a poeta é erguida pelos feixes de luz. Depois, ela voa entre as esferas do cosmos. Em seguida, essa jornada revela a fonte da poesia. E, por fim, ela testemunha a glória divina, a origem de toda a inspiração. Mas toda jornada celestial tem um fim. E agora a gente acompanha a descida da poeta de volta à realidade e vamos ver como essa experiência transcendental se transforma em arte concreta. E o retorno é doloroso. A poeta troca a glória das esferas pelas ardentíssimas areias de um deserto, que é a dura existência na Terra. A inspiração divina, pelo visto, tem um custo, a dor do contato com o mundo real. E aqui está a revelação. Toda essa jornada cósmica, com sua dor e sua glória, culminou na criação do próprio poema.
Os tristes versos nascem justamente dessa experiência de transcendência e do retorno doloroso. É fundamental entender que essa poesia não foi feita para as pompas do mundo, para os áureos tetos dos poderosos. A natureza dela é espiritual, nascida de uma experiência que o poder terreno não consegue nem compreender. E aqui o ciclo se fecha de uma forma perfeita. Os versos que nasceram das nebulosas não ficam aqui na Terra. Eles voam, retornam para as estâncias consteladas e ficam ali, pairando junto da sua fonte de inspiração, para sempre conectados com sua origem divina. No final, o poema de Narcisa Malha nos deixa com essa reflexão. Será que a grande arte é sempre essa ponte entre o sofrimento pessoal e essa maravilha cósmica? Será que a verdadeira arte surge exatamente nesse ponto de encontro, onde a dor mais profunda de uma alma encontra a beleza infinita do universo? É uma boa pergunta para a gente guardar, né?